pessoal, olá para você que está em casa, sextou e eu tô chegando para trazer todas as informações do esporte para você, porque sabe, sexta-feira, quase final de semana e a gente, tá recheado. Então, bora começar? E hoje a gente já começa falando direto de Chapecó, Irionto. Vamos lá, porque a Chapecoense recebe o Bahia neste final de semana pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Verdão do Oeste, gente, que você sabe, tá se afundando na lanterna da competição. Tá difícil para a Chape e quem tem todos os detalhes desse jogo é o Felipe Bastos. Bastos, tá difícil para a Chape, hein? Lanterna da competição. Será que nesse final de semana vem 3 pontinhos ao menos para dar uma alegria para o torcedor? Bastos, a informação é contigo. É isso mesmo, Angélica. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pelo menos é o que o torcedor quer, né? Vitória. Independente da situação do clube no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense está virtualmente rebaixada para a Série B, ocupa a lanterna da competição, apenas 10 pontos conquistados, mas a gente sabe que vencer sempre é importante e a Chape vai ter esse desafio no próximo domingo, 11 horas da manhã, viu? Um baita de um horário aí para o torcedor se organizar na Arena Condá, Chapecoense recebendo a equipe do Bahia pela 23ª rodada da competição. O Verdão, inclusive, que vem de derrota, 2-1 para o Curitiba, resultado que manteve a equipe na lanterna da competição. São 10 pontos conquistados até o momento em 21 jogos, com apenas uma vitória, além de 7 empates e 13 derrotas. São 20 gols marcados e 43 gols sofridos. No primeiro turno dessa competição, a Chapecoense acabou perdendo para a equipe do Bahia pelo placar de 2-0 em Salvador. Para a Chape, então, é praticamente um jogo de sobrevivência, jogar em casa, buscar a vitória e tentar começar uma recuperação aos poucos. A gente sabe que é muito difícil, mas a gente sabe também, né, Angélica, que futebol a gente já viu de tudo e quem sabe aí a Chapecoense possa se livrar, mesmo que é muito difícil essa tarefa aí da Chape na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora eu vou mudar um pouco de assunto, Angélica, porque Chapecó está pronta. Começa hoje o Parajasc. Andrés, mostra pra gente um pouquinho onde nós estamos aqui, Complexo Esportivo do Verdão, porque o Parajasc começa hoje aqui na cidade, vai até o dia 23 de agosto. E olha só, 10 dias, atletas com deficiência física, auditiva, intelectual e visual vão disputar provas em 14 modalidades esportivas. 74 municípios estarão representados nesta competição. A expectativa é receber aí cerca de 5.000 pessoas na cidade, entre aproximadamente 2.200 atletas, técnicos, dirigentes e também familiares. Eu vou conversar com alguns desses para-atletas que vão conversar com a gente, falar um pouquinho da importância do Parajasc. Estou aqui primeiro com o Eloy. Cara, já está vivendo essa expectativa do Parajasc também, né? Tu vai competir no handball, né? E também tem outra modalidade aí. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu vou competir no handebol e no ciclismo, que é com a handbike. Então é uma categoria olímpica, né? Então vamos estar competindo nessas duas modalidades. Já estamos ansiosos aí para ver qual que vai ser as categorias. O que tu está esperando para a edição desse ano do Parajasc, aqui em Chapecó também, né? Representando a equipe do Falcões do Oeste. Como é que tu tá se preparando? Como é que foi essa preparação, Tobão? E o que tu espera para o Parajasc esse ano? Esse Parajasc eu espero que vai ser um dos melhores de todos, né? Então é o terceiro Parajasc que eu estou participando, né? Por Chapecó. E ainda mais sendo em casa, né? Então tem tudo para ser vitória para nós. É uma responsabilidade um pouquinho a mais aí por estar disputando essas competições em casa? Com certeza, total responsabilidade, porque até mesmo vai ter vários conhecidos, familiares que vai estar ali acompanhando a gente, querendo ou não, vão estar ali do lado torcendo por nós, então a gente vai ter que vencer. Tá certo. A Dielen tá por aqui também, vai conversar, vai falar um pouquinho sobre a importância, né? Porque ela é deficiente auditiva, né? Então ela vai participar também, vai disputar na categoria de natação o Parajasc, uma competição importante. Estamos com a intérprete aqui também. Eu já pergunto para ela como que tá essa preparação toda para o Parajasc na cidade. Com certeza vai ser um grande sucesso e uma responsabilidade um pouco maior. É isso mesmo, Dielen? Sim, é uma grande expectativa, uma grande responsabilidade. Eu estou voltando para o Parajás, que eu já havia participado em 2014, foi o último. Eu era jovem, sempre tive vontade de voltar para o esporte, né? Mas tinha muita
muitas atividades, né? Faculdade, agora eu conseguindo voltar, pensando no corpo. Eu já fui medalhista de ouro na nado costas, então agora estou voltando e também vou continuar, espero ser campeão e representar Chapecó. Por ser aqui na cidade, tu acha que a responsabilidade é um pouco maior de estar representando o município e pela competição ser realizada aqui em Chapecó? Responsabilidade sim, é uma questão de nós buscar atleta, o próprio profissionalismo dessa área, né? O Parajás, que é um lugar que a gente vai sendo visibilidade para depois estar representando em outros setores, em outros espaços do esporte. Obrigado para vocês, parabéns aí na competição. Angélica, só para frisar e encerrar nossa participação por aqui, a abertura oficial do Parajás, que ele começa hoje com a chegada das delegações, o congresso técnico. A abertura oficial vai ser na próxima quarta-feira, dia 19, às 7h, no Parque de Exposições da EFAP, com um show de graça para o público que for conferir da banda Família Lima. Pontapé inicial começam então o Parajás, que é aqui em Chapecó, e é claro que a gente vai mostrar na tela do SCC SBT. Eu devolvo para você no estúdio, Angélica Varaschini. Boa, Bastos. Obrigada pelas informações. O Parajás, que é um grande evento esportivo que a gente tem. Ano passado foi em Lages, a gente acompanhou. O JASC foi em Chapecó. E agora, esse ano, vai o Parajás para Chapecó com grandes atletas. E é lindo realmente acompanhar. Bastos, muito obrigada pelas informações. Pontapé inicial e a gente vai ficar por dentro de tudo que acontece no Parajás, no oeste do estado. E eu permaneço por aqui porque a gente segue falando de futebol. O Bastos trouxe as informações da Chapecoense na Série A, mas agora é a vez da gente falar da Série B do Campeonato Brasileiro, porque o Criciúma, líder, enfrenta o Goiás em casa. E se vencer, se firma ainda mais no topo da tabela de classificação. Vamos chamar a Manu para conversar com a gente? Manu, chega mais, está aí no Majestoso, onde vai acontecer essa partida no final de semana. É a liderança, hein, Manu? O Criciúma, se vencer, vai estar ainda mais no topo. E além dessa partida, né, Manu, tem uma ação muito especial, a gente que está no Agosto Lilás, tem uma ação muito especial de violência à mulher, né, na conscientização. Traz todas as informações para a gente, Manu. Oi, Angélica, boa tarde a todo mundo que está ligado aqui no SCC Esporte. Exatamente, viu? Então amanhã acontece às 16h aqui no estádio Heriberto Wilson, que já está prontinho para receber então Criciúma e Goiás. Olha, mais ou menos 20 dias já que não tinha jogo aqui no Majestoso, viu? Já que o último jogo foi no último domingo fora de casa, o outro foi só no final de julho, então a torcida já estava com saudade de ver isso aqui cheio, que é o esperado para o jogo de amanhã, então, pela 22ª rodada da Série B. O Criciúma, que veio de uma derrota, então, né, como a gente acompanhou, contra o Atlético, perdeu por 2-0, mas agora vai em busca da vitória para continuar na liderança. Então, esse jogo acontece amanhã. E essa última semana toda, né, como a gente vinha acompanhando, foi uma semana de preparação, uma semana de treino, e nós vamos acompanhar a fala do meia Felipe Matheus falando justamente sobre isso, que os jogadores não esperam um jogo fácil, mas eles estão focados para o confronto de amanhã. Olha só. Mais uma vez, né, um jogo extremamente difícil, porque sabemos da qualidade do Goiás. Claro que nós também temos a nossa, mas é uma equipe que eu acredito que vai brigar na parte de cima da tabela. Ano passado foi um exemplo disso, contrataram bons jogadores e, igual você falou, vai ter jogos de 6 pontos, vai ter duelos que vai ser bem difícil, mas a equipe que quer brigar, quer subir, não pode olhar o adversário, né? Nós vamos, durante a semana, corrigir o que precisamos e vamos focar em nós. Sabemos que vai ser difícil, mas acredito que se nós focar no nosso melhor, no que a gente tem aqui no dia a dia, quando chegar lá no jogo no sábado, vai ficar ainda melhor e acredito que, igual eu falei anteriormente, temos muito a evoluir ainda. Então é isso, né? Foco total para o jogo de amanhã. O Criciúma que perdeu a invencibilidade, mas agora quer recuperar aí e trazer a vitória, né? E dar a vitória aí para o torcedor carvoeiro no jogo de amanhã. E, Angélica, como você falou, né? A gente está na expectativa para o jogo de amanhã, mas também amanhã vai acontecer uma ação especial do Criciúma Esporte Clube e a OAB fazendo uma ação de conscientização da violência
contra a mulher. Como a gente está acompanhando, infelizmente, os inúmeros casos aqui no estado de Santa Catarina, aproveitando o público que vai estar aqui presente, então integrantes da OAB aqui de Criciúma vão fazer uma ação com material educativo e também durante o intervalo, antes do jogo, falando sobre isso para conscientizar. Uma das grandes características aqui do torcedor carvoeiro, por exemplo, são famílias, né? Muitas mulheres frequentam aqui, crianças, família no geral, homens, enfim, tudo, né? E é importante falar, não só, claro, para mulheres, mas para o amplo público. Então, essa ação vai acontecer amanhã. A gente tem um vídeo do pessoal da OAB, então, destacando essa ação muito importante que vai acontecer aqui no Majestoso nesse sábado. Olha só. Esse agosto lilás, a OAB Criciúma entra em campo junto com o Tigre, para que essa mensagem não termine no apito final. Quando uma mulher pede ajuda, a resposta não pode ser no silêncio. Estamos presentes para defender o direito de cada mulher viver por inteiro. É uma ação importantíssima que vai acontecer, então aproveitando que vai estar casa cheia, final de semana, que muita gente às vezes não vem para o jogo em si, mas também fica ao entorno aqui do estádio Heriberto Wilson, então uma ação importante aí da OAB. Inclusive, eles divulgaram, Angélica, alguns números aqui do sul de Santa Catarina, por exemplo, só aqui na região sul foram 6.632 casos de violência nos últimos meses, né? E isso significa 31 registros por dia de violência e 1 por hora. Então, realmente é um número preocupante e eles vão já aproveitar, então, a ação, toda a presença do público, do torcedor aqui no estádio Heriberto Wilson para fazer essa conscientização além do futebol. Eu volto contigo. Boa, Manu, importantíssimo. A gente sempre fala, futebol nunca é só futebol e ações como essa fazem toda a diferença. Obrigada pelas informações, Manu, trazendo todos os destaques do Criciúma. E a gente segue falando da Série B, porque no domingo é a vez do Avaí entrar em campo. O Leão da Ilha enfrenta fora de casa o Operário, com uma missão complicada para o time do sul da ilha, que vai precisar quebrar tabus para tentar subir na tabela de classificação. A gente tem que lamber as nossas feridas, estar aqui forte para enfrentar o Operário lá, ir para uma guerra, para uma batalha, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa qualidade, dentro do nosso trabalho, buscar sim uma vitória lá. O Avaí precisa quebrar o tabu e vencer fora de casa nessa edição do Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão da Ilha só conseguiu uma vitória longe de Florianópolis na segunda rodada da competição no dia 1º de abril, quando derrotou o CRB por 1-0. E depois precisa fazer algo que nunca fez em 46 anos. Vencer o Operário no Germano Krieger em partidas oficiais. Cenário complicado, ainda mais para o Leão, que está dentro da zona de rebaixamento, a 5 pontos de distância do Ceará, que é o primeiro time fora do Z4. O fato de estar na zona já é uma coisa que a gente carrega a mais do que os outros adversários. Com todo respeito a quem está na zona de rebaixamento, mas a camisa do Avaí ela é muito pesada. A gente está falando de um clube que é o maior do estado. Então a gente sabe que esse peso, nós somos seres humanos, mas principalmente os atletas, talvez a gente, por ter um pouco mais de idade, um pouco mais de experiência, assimile melhor. Dentro de campo, o técnico Alan Al volta a poder contar com o zagueiro Alisson, que cumpriu suspensão. Operário e Avaí se enfrentam no domingo às 11 horas da manhã. Passamos a limpo os catarinenses da Série A e B e agora é vez de conferir os catarinenses que entram em campo pela Série C do Campeonato Brasileiro, gente. Brusque e Inter de Limeira. Confronto direto. O Bruscão é o segundo colocado na tabela com 27 pontos e enfrenta a Inter de Limeira, que é o primeiro, líder, com 28. O jogo de 6 pontos, porque se vencer o Bruscão volta a estar na liderança. Jogo que acontece na Arena Simon no sábado, amanhã, 7h30 da noite. Já o Figueirense vai até Caxias do Sul enfrentar o Caxias no domingo, 4 horas da tarde. Gente, jogo importante para o Alvinegro para tentar segurar e conseguir a classificação para a próxima fase. Depende só dele, por isso esse jogo é tão importante. Além de ter uma história por trás desse confronto entre Caxias e Figueirense, porque o jogo, né, tem uma grande rivalidade desde 2001, quando o Figueira ganhou do Caxias no quadrangular da Série B,
com o gol de Abimael e conseguiu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, por mais que sejam estados diferentes, cidades diferentes, é quase um clássico que a gente tem aqui entre Caxias e Figueirense. Já o Barra, que está na zona de rebaixamento, recebe o Itabaiana nesse domingo, 6h30 da tarde. Enquanto a gente tem Brusque e Inter de Limeira num confronto direto na parte de cima, Barra e Itabaiana um confronto direto na parte de baixo da tabela de classificação. O Pescador é o 18º dentro da tabela de classificação. Se a competição, gente, terminasse hoje, o Barra estava rebaixado para a Série D. Mas uma vitória aqui, ó, pode mudar todos os números, pode mudar toda a situação do Barra. E claro que a gente vai ficar acompanhando o jogo no domingo na Arena Barra, 6h30 da tarde. Passamos a limpo todos os nossos catarinenses que entram em campo no final de semana. Mas agora o meu recado é para você aí de casa que é colecionador, que adora uma camisa de futebol. Sabe por quê? Neste sábado, dia 15, acontece a 4ª edição da Feira de Camisas de Futebol, onde, gente, mais de 25 expositores de camisa entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão estar lá oferecendo uma grande variedade de itens originais de época, viu? Para todos os gostos e também todos os bolsos, porque a gente sabe que existem itens aí que não são nada barato. O evento acontece no Vila Trindade, em frente ao Hospital HU, no Viva Trindade. O encontro é gratuito e promete reunir os apaixonados por futebol. Você que gosta, que é colecionador, uma grande oportunidade aí para essa feira de camisas de futebol. E para a gente encerrar o nosso SCC Esporte, porque estamos cheios de eventos esportivos nesse final de semana, Florianópolis vai ser o palco pelo 4º ano consecutivo de uma das principais competições de skate nacional. Começa hoje na Trindade, né, na pista de skate lá da Trindade, a 2ª etapa do Circuito Brasileiro Pro Skate, na modalidade Street. Essa que vocês estão vendo é da edição passada, as imagens que vocês estão acompanhando. Cerca de 40 dos principais skatistas profissionais do país, entre homens e mulheres, vão estar participando da competição. Gente, alto nível técnico. E aí os atletas, viu, disputam uma premiação de R$75 mil. E agora, nesta sexta-feira, está acontecendo os treinos por lá, mesmo com chuva, está rolando e a programação segue com as classificatórias e as semifinais do masculino no final de semana, no sábado, e no domingo, dia de decisão, com as finais, tanto feminina como masculina. A competição tem entrada gratuita, mas o acesso às arquibancadas está sujeito à lotação. Então, necessário, gente, retirar o ingresso antecipado, chegar cedo e garantir o seu lugar para ver esse espetáculo de skate do street que a gente sabe que movimenta a capital catarinense. Tá feito o convite, muitos eventos para vocês neste final de semana. O nosso SCC Esporte vai ficando por aqui, um ótimo final de semana. Segunda-feira eu tô de volta. Agora a gente faz um intervalo e na volta tem muito mais SCC Meio-Dia.